E aí, pessoal, beleza? Vamos entrar num novo tópico dentro da nossa disciplina de pré-moldados e protendidos. Então, vamos trabalhar aqui a parte de consolos. Vamos lá, apresentando para vocês o que é o consolo. Nosso consolo de concreto armado é o elemento de apoio, onde as vigas de concreto elas vão se apoiar para transmitir as cargas para os pilares. Então, é esse elemento aqui, ó. Esse consolo nós temos algumas tipologias, tá? Eles podem ser formatos retangulares, como esse daí, ou eles podem ter um formato mais triangularzinho aqui na base. Ele faria isso daqui assim, ó. Tá? Em algumas ilustrações ali vocês poderão visualizar esse outro modelo também. Ok? Então, o que nós fizemos até agora? Nós verificamos as vigas, verificamos a situação de possibilidade de inversão de diagrama de momento fletor, e verificamos o dimensionamento da alça. Aqui, ó, uma alça que nós dimensionamos, por exemplo. Tá? Então, esse elemento vocês já conseguem dimensionar. Então, agora, o nosso próximo passo é o dimensionamento, portanto, desses consolos de concreto. Tá? Antigamente, nós falávamos em consolo muito curto, curto, longo. Tá? Hoje, a classificação está um pouquinho mais simples, está aí a nível apenas de dimensionamento. Ok? Mais à frente eu vou mostrar isso para vocês. Conteúdo extremamente simples, uma aplicação bem direta de fórmula. Só alguns conceitos que eu preciso passar inicialmente para vocês aí, tá? Bom, nesse consolo aqui, só a nível de informação mesmo, nesse consolo nós teremos ainda a existência de pinos, tá? Que vocês podem visualizar aqui atrás, no consolo um pouquinho diferente, mas você tem os pinos. Isso aqui auxilia com que nós não tenhamos riscos de tombamento do nosso elemento estrutural, da nossa viga. E nós também temos os materiais de apoio, tá? Que é o material que a gente fala os nossos neoprenes, tá? Também será dimensionado mais à frente. Nada que é novidade para vocês, uma vez que nós fizemos visitas técnicas ano passado na obra lá ao lado da instituição, né? Lá na instituição mesmo, ao lado do nosso bloco. Então ali vocês puderam visualizar vários elementos que compõem o concreto pré-moldado, tá certo? Dúvidas que vocês forem tendo, fiquem à vontade para estarem mandando para mim, tá bom? Então, uma leiturazinha simples, os consolos de concreto são elementos estruturais que se projetam de pilares, ou seja, estão na parte externa, ou paredes para servir de apoio para outras partes da estrutura ou para cargas de utilização. Os consolos constituem-se em balanços bastante curtos, merecendo um tratamento à parte do dispensado às vigas, tá? Pois, foi errado em português ali a digitação, pois em geral não vale a teoria da flexão. Então ele é tão curto assim, o comprimento dele é tão pequeno em relação à altura, né, dele, que acaba não acontecendo bem uma flexão ali. Eu não posso tratar como se fosse uma viga em balanço. O tratamento tem que ser um pouco diferente. Em experimentos desenvolvidos por Franz e Niedhoff em 63, foi possível visualizar e concluir o seguinte, que, primeiro item, né, letra A parte inferior do consolo retangular não é praticamente solicitada, de forma que o chanfro nesta parte do consolo não influencia na sua resistência. Ou seja, ter ou não concreto na parte de baixo, que é o que eu desenhei lá na imagem, pode ou não existir. Aí é questão de facilidade construtiva, né? E a questão da disposição das barras também, tá? Então, na grande maioria dos casos, o pessoal acaba utilizando daquele chanfro, tá? Mas o sem chanfro também é bastante encontrado aí nas obras do dia a dia, ficando um pouquinho mais, tá? Das situações com chanfro. As isostáticas de tração na parte superior são aproximadamente horizontais com tensão constante desde o ponto de aplicação da força até a seção na face do pilar, sugerindo assim o emprego de armadura junto à face superior, que seria uma armadura principal do consolo, chamada de armadura do tirante. O que significa isso? Essa isostática que nós estamos falando aí é decompondo as forças dentro desse consolo. Nos ensaios realizados foi possível verificar que ocorre depois na decomposição das forças uma tração acontecendo na face superior do consolo e essa tração é constante. Tá? Então, a nossa armadura principal ela vai acontecer ali na parte superior do consolo. Tá? Então, aí vou mostrar para vocês depois como tem que ser o formato, onde está exatamente essa armadura. Tá? Mas essa é a armadura principal que nós vamos chamar de armadura do tirante. Tá? Por que do tirante? Porque é onde acontece a tração. Tá? A tração é um elemento solicitado ali, o tirante, né, elemento solicitado exclusivamente a tração. Tá certo?
Letra C, as tensões de compressão partem do ponto de aplicação da forma e vão até a base do consolo, sugerindo a formação de uma biela entre o ponto de aplicação da força e a base do consolo. Bom, como vocês já tiveram o concreto, o conteúdo de vigas, como vocês já tiveram o bloco de fundação, falar de biela, acho que é tranquilo, certo? Então, o que está acontecendo, né? Do ponto de aplicação da carga, que vai ser aquele ponto de apoio lá, aquele pino, aquela base de neoprene, lá que nós teremos colocado a nossa carga, a reação da nossa viga. Diferentemente do concreto convencional moldado em loco, as nossas vigas se apoiam na cabeça dos pilares, né? Nessa situação, nós vamos apoiar ali naqueles consolos. E a carga não vai estar distribuída inteiramente no consolo, vai ter um ponto de aplicação da carga, que é onde nós vamos colocar esse material de neoprene e o pino que nós precisamos. Tá? E do ponto dessa carga até o pilar ali, vai ter a existência de uma biela de compressão, a qual nós, assim como verificávamos lá nos blocos de fundações, nós vamos verificar aqui também se essa biela ela aguenta os esforços solicitados. Né? Se não aguentar, precisamos fazer o redimensionamento, caso aguente, nós vamos calcular a armadura do tirante. Tá? Os estribos verticais, como normalmente utilizados nas vigas, não funcionam e as resultantes das demais tensões de tração podem ser absorvidas por estribos horizontais. Ou seja, apesar de uma carga de cima para baixo ali, nós pensarmos no cortante, aí se nós voltarmos lá para as vigas que vocês tiveram no cálculo do cisalhamento, a análise do consolo já é diferente por conta disso. Porque nós não vamos ter exatamente ali estribos verticais sendo elementos bem solicitados. Posso ter eles sim como armaduras construtivas ou uma facilitação da montagem. Mas essas armaduras, na verdade, para combater essas no consolo para combater a carga que nós teremos solicitando, nós vamos ter a armadura do tirante, a verificação do concreto e estribos horizontais acontecendo ali. Tá? Essa é a grande diferença do nosso dimensionamento por consolo, tá? Em vez de trabalharmos como uma viga em balanço. Se fosse uma viga em balanço, nós teríamos a armadura superior e os estribos ali por um cortante elevado. Agora o consolo não, devido à distribuição da carga que vai acontecer internamente, essa armadura que nós precisaremos será uma armadura horizontal que nós vamos colocar nesse consolo. Podem sim ter armaduras verticais, tá? Mas elas não são eficientes, são mais armaduras, digamos, para construtiva ou uma armadura para amarrar as outras balas. Então, as nossas armaduras aí que vão combater esses esforços verticais que vão acontecer, além da armadura do tirante, são estribos horizontais que nós vamos colocar no tirante, tá? Isso é um conceito um pouquinho diferente aqui para nós. Então, aqui temos algumas definições, tá? Esse material aqui é do Munir, tá? Que eu peguei, vou depois colocar certinho a referência, se vocês forem pesquisar também. Então, o que nós temos aqui? A altura do consolo, tá? O H, e aí nós temos a altura útil, que vocês já conhecem, trabalham muito tempo com essa altura útil. E aí nós temos o ponto de aplicação da carga, que vai ser a aplicação da nossa reação da viga, que nós vamos chamar de uma carguinha V aqui, por exemplo, tá? A distância dessa carga até a face do pilar nós vamos chamar de A, muito importante isso daqui, tanto para a classificação do consolo como para o cálculo, ok? Aí nós vamos ter as tensões onde que elas estão acontecendo, a biela de compressão está acontecendo, aí a importância do cálculo que nós faremos da geometria. E aí nós temos a armadura principal, a dimensão ali do tirante, que é essa armadura mais grossa, tá? A direção do tirante ali que ela vai estar trabalhando. Esse tirante será colocado de uma armadura na parte superior, que é a armadura mais grossa, e os estribos horizontais, que nós vamos chamar de uma armadura de costura, tá? Que vão suportar os demais esforços. Esse aqui é o comportamento desse consolo de concreto. Ok. Apagando. Então, continuando. Como são os tipos básicos de ruína que podem acontecer nesses consoles? Então, ó, percebo três figuras aí do corte de um consolo. Eu tenho a armadura do tirante, tenho as armaduras de costura, tenho o material de neoprene ali, o material de apoio, tenho ali a carga acontecendo. Então, se eu posso ter uma deformação excessiva do tirante, tá? Ou seja, a armadura ali ela entrar em escoamento, ou seja, colocar uma armadura que é inferior à armadura necessária, tá? Então ela vai ser mais solicitada do que ela resiste, ela vai começar a escoar, e ao escoar, o que ela vai fazer? Ela vai começar a abrir uma fissura onde é maior na parte superior e menor na parte de baixo. Por quê? Porque o maior esforço de tração acontece em cima.
E aí o concreto, a armadura vai abrindo, vai esticando, não, o concreto não vai acompanhando, porque ele não resiste à tração e ele vai abrindo essas fissuras. Ok? Na letra B, aí, nosso segundo corte, nós temos um esmagamento do concreto. Então, quer dizer que a biela está rompendo. O concreto não está sendo suficiente, a verificação da biela não passou, o concreto está rompendo. Isso é por uma resistência menor do que é necessária, isso é por conta de uma altura de consolo menor do que é necessária. Então, nós teremos nessa situação aqui o rompimento e a verificação ali de uma fissura acompanhando basicamente onde estaria a nossa biela de compressão. Tá? Além de uma fissura na face do consolo, ali tentando desprender o consolo da face do nosso pilar. Tá? E um corte direto significa um cortante acentuado, né? Uma carga acentuada. O que está acontecendo? Eu tenho fissuras localizadas ali em todo o contato pilar com o consolo, uma vez que daí o tirante não está suportando bem e também as nossas armaduras de costura não estão segurando, tá? Então eu estou tendo um cortante meio elevado aqui, uma armadura de costura insuficiente, tá? São os 3 modos de ruptura que podem acontecer. Aqui as nossas situações que nós vamos trabalhar o cálculo, tá? Então vocês têm que dar bastante importância. Essa nossa letrinha A, que é a distância da face do pilar ao ponto de carga, ao ponto de aplicação da carga. A nossa reação VD, uma possível carga horizontal HD, isso aqui nós vamos conversar um pouquinho mais à frente, na hora que eu demonstrar as fórmulas, que mesmo quando não existem cargas horizontais, nós teremos sim que considerar uma determinada carga horizontal. A altura útil do nosso consolo, que vai ser o nosso D, tá? O nosso D, que é o cálculo básico nosso lá, D, cobrimento menos metade da armadura longitudinal. Aqui não entra a dimensão do estribo, extremamente importante isso. Não entra a armadura de estribos aqui, ok? É isso que nós vamos usar nas nossas fórmulas, tá certo? Aí mostra ainda a biela de compressão, mostra as reações que estão acontecendo, tá? A reação de compressão na biela, a reação do tirante, ok? Aqui as armaduras que serão colocadas, tá? Então eu tenho as armaduras principais dos pilares, que estão essas armaduras aqui, os estribos que estão acontecendo no pilar, e aí eu tenho a armadura principal do nosso consolo, que é a nossa armadura do tirante, que é essa barra aqui, ó, que eu estou fazendo em azul, tá? Essa é a nossa armadura principal, a S tirante. Nós temos a armadura de costura, que nós vamos calcular mais à frente. Aí nós temos os estribos os estribos verticais. Deixa eu pegar uma corzinha aqui, acho que a amarela vai funcionar. Os estribos verticais podem ser apenas construtivos ou para dar o devido travamento e para fixar, dar uma melhor rigidez para as armaduras nossas de costura, tá certo? E uma armadurazinha construtiva, que é essa daqui, ó, que essa aqui está localizada nessa parte inferior aqui para acompanhar o chanfro. Ela é apenas construtiva, tá? Mas muitos acabam utilizando ela até na mesma dimensão da mesma bitola da armadura do tirante, ok? Vamos verificar elas mais à frente. Então, essas são as barras principais que nós vamos trabalhar dentro do nosso consolo. Aqui é a almofada de apoio, nosso material de neoprene. Nós vamos entrar num dimensionamento mais à frente desse material, tá? Então, nós temos que calcular um material daí suficiente para que ele absorva as reações que estão acontecendo da nossa viga, de tal forma que não aconteçam deformações excessivas, que ele possa distribuir adequadamente essa reação por aquela área que ele está ocupando, e promova as características necessárias que eu vou comentar mais à frente com vocês, tá? Na hora que for entrar em neoprene, ok? Mas só para vocês verem como que fica o ponto de fixação. À esquerda você tem em planta e à direita ali em porte a colocação da almofada de neoprene e a posição ali dela certinho em planta, ok? Então aqui começam os nossos critérios, tá? Para o nosso dimensionamento. É muito simples, tá, pessoal? Então, ó, quando eu pego o A e divido por D, lembrando, A é a distância da face do pilar até o ponto de aplicação da carga e D é a altura útil do consolo, se essa divisão ficar entre 1 e 2, tá? Maior do que 1 e menor do que 2, calcula-se como viga, tá? Então é uma coisa que basicamente nós nem vamos utilizar, nós não vamos voltar em cálculo de viga, tá certo?
Se essa razão A sobre D ela for maior ou igual a 0,5 e menor ou igual a 1, nós vamos classificar esse consolo como sendo um consolo curto. Então, nós vamos utilizar o método da biela tirante. Se a razão A sobre D for menor do que 0,5, nós vamos considerar esse consolo como sendo um consolo muito curto. E nós vamos considerar o cálculo do modelo chamado modelo atrito-cisalhamento. A diferença desses modelos é só questão da fórmula ali, tá? Não vou entrar na conceituação. Mas recomendo vocês buscarem aí como que funciona o método biela-tirante e como que é o modelo atrito-cisalhamento, só para vocês entenderem a diferença de funcionamento da distribuição das cargas e a consideração no dimensionamento, tá? Então, ó, sendo A a distância da força até a face do pilar e letra D a altura útil do consolo. Aí nós vamos entrar nessa equação aqui, ó. Aqui é bem importante esse slide. Então, nós temos aqui, nós vamos fazer duas situações, da mesma forma que nós fazemos lá para os blocos de fundação. Vamos verificar o consolo, ou perdão, nós vamos verificar a biela de compressão. Se a biela passar, beleza, ou seja, o concreto não está rompendo, beleza, eu calculo a área de aço. Se não passar, eu preciso redimensionar. Ok? Então, qual que é o nosso procedimento? Primeiro, eu vou classificar o consolo. Eu preciso saber se ele é um consolo curto ou muito curto. Essa é a primeira situação. Considerei, ou melhor, classifiquei o consolo, aí, por exemplo, o consolo foi classificado como um consolo curto. Então, eu estou aqui, ó, consolo curto. Então, eu vou fazer a verificação do cisalhamento utilizando essa fórmula aqui, ou seja, o tal WD, que é calculado como VD, perceba que é a criação de cálculo, tá? Dividido por BD, ele tem que ser menor ou igual a essa equação aqui, 0,18 raiz quadrada de 0,9 ao quadrado mais AD ao quadrado vezes FCD. Então, essa é a verificação. Isso aqui, a carga VD sobre BD tem que ser menor do que isso, se não for, está rompendo o concreto, tá? Se isso aqui passar, nós vamos para o próximo passo, que é calcular a nossa área de aço, o AS do tirante. O AS do tirante vai ser o quê? O inverso do AFYD, certo? 1 sobre FYD, VD vezes A, que é um vezes A, tá? Ficou bem coisinho aqui na imagem que eu peguei do livro. Então, VD vezes A dividido por 0,9D mais 1,2 HD. Cuidado, é VD por ser cálculo, a reação vertical de cálculo, tá? Vezes A, que é a distância da carga até a face do pilar, ok? Vezes 0,9D mais 1,2 de HD. Já vou comentar bem certinho nesse HD. Se por acaso nós fizermos a classificação e encontrarmos que o consolo é um consolo muito curto, a verificação nós faremos o seguinte, para verificar se a biela está passando. Eu vou considerar que o tal WD, que é o VD dividido por BD, ele tem que ser menor do que 0,175 FCD, onde eu limito essa verificação a 6 MPa. Tá? Ou seja, se eu estiver trabalhando com concreto de uma resistência bem elevada, se o 0,175 for de FCD for maior do que 6, eu esqueço esse valor maior do que 6 e paro em 6 MPa. Tá? E a nossa tensão aqui não pode ultrapassar esse valor. Se não ultrapassar, quer dizer que a biela está segura, aí vamos calcular a área de aço. Então, a área de aço será igual ao inverso de FYD, 0,8 VD dividido por μ mais HD, onde μ, tá, é a questão da rugosidade da superfície do nosso consolo, e eu vou trabalhar com valor fixo com vocês valendo 1. Tá? Esse valor ele pode variar de acordo com o tipo da superfície. Aí, muita atenção agora para a questão do HD. O que é esse HD? É a nossa carga horizontal. Então, assim, se por acaso, vamos pensar assim, no mínimo, nós vamos trabalhar com um HD equivalente a 20% de VD. Tá? Então, você tem um consolo para calcular lá, por exemplo, e tem uma carga de 10 toneladas e não tem esforço horizontal. Mesmo que não tenha força horizontal, você tem que saber que você tem que calcular uma carga de 20% do VD. Então, 10 toneladas é o VK, multiplica por 1,4, você chega no seu VD e 20% disso é o seu HD, a sua força horizontal. Tá? Então, não tem carga horizontal acontecendo, tem que considerar no mínimo 20%. E se tiver uma carga horizontal acontecendo? Se tiver uma carga horizontal acontecendo, você vai calcular duas vezes. Você vai pensar assim, qual HD eu vou utilizar? Eu vou utilizar da força horizontal vezes 1,4, a força horizontal dada no enunciado vezes 1,4, ou considerar os 20% de VD. Eu vou ficar com o maior HD que vai acontecer ali, então eu vou comparar os dois.
Então, vamos supor, a carga horizontal é de 1 tonelada. Tá lá. Então, 1 tonelada vezes nosso coeficiente de segurança de 40%, eu tenho 1,4 tonelada força. Tá? Esse é denunciado, é o HD 1,4. Vamos supor que nesse nosso consolo nós tenhamos, por exemplo, ali uma carga de 10 toneladas. 10 toneladas vezes 40%, tá? Eu tenho VD, V, na carga vertical de cálculo, de 14 toneladas. Vezes 0,2, que é os 20%, eu chego numa carga de 2,8 toneladas. Aí, quem é maior, 2,8 ou 1,4? 2,8. Então, aí, para resolver o exercício, nós vamos adotar o 2,8. Então, de novo, se eu não tenho a carga horizontal no enunciado, eu vou considerar sempre os 20% de VD. Calcula lá o VK, o VD em cima de VK, e vou considerar 20% disso. Se eu tenho uma carga horizontal no enunciado, calcula quanto equivale o HD daquele H que foi passado, a força horizontal, né? Pode ser H ou pode ser FH. Então, calcula essa carga horizontal com coeficiente de segurança. Calcula a carga vertical com coeficiente de segurança. Aí você vai comparar os 20% da carga vertical com coeficiente de segurança com a carga horizontal com coeficiente de segurança. Compare os dois e você vai ficar sempre com o maior valor dos dois. Ok? A parte mais complicada é essa. Tá? O restante é só substituir nas fórmulas, beleza? Então, exercício para a gente fixar. Dimensionar um consolo com os dados a seguir: FCK 30 MPa, cobrimento 3, largura do consolo 20, distância da face do pilar ao ponto de aplicação da carga de 22, VK 20 kN, FH ou HK, né, força horizontal 5 kN, altura do consolo 50. Primeiro, vamos classificar o consolo. Então, A sobre D, 22 menos dividido por 50, que é a altura total, menos o cobrimento 3, menos 0,5, que é metade da armadura longitudinal, certo? Que é aquele nosso chute de sempre. Eu cheguei no valor de 0,473. Se deu menor do que 0,5, portanto, é um consolo muito curto. Sendo um consolo muito curto, eu vou fazer a verificação desse alinhamento. Tal WD, que é VD dividido por BD, tem que ser menor do que 0,175 FCD, limitado esse valor a 6 MPa. Então, eu vou fazer 20, que é a carga que está acontecendo, vezes 1,4, transformando o VK para VD, dividido por B, que é a largura do consolo, que vale 20, vezes o D, 46,5. Isso tem que ser menor que 0,175 do FCD, 30 MPa, transformando para kN por centímetro quadrado, né, dá 3, em cima dividido por 1,4, por ser FCD, né, tem coeficiente de segurança. Isso tem que ser menor do que 0,6 kN por centímetro quadrado. Estou transformando 6 MPa para kN por centímetro quadrado. Então, o nosso tal WD, que é a verificação de cisalhamento, deu 0,03 kN por centímetro quadrado. E o limite da nossa peça é de 0,375 kN por centímetro quadrado. Como deu menor que 0,6, eu fico com esse valor de 0,375. Tá? Então, como 0,03 é muito menor do que 0,375, significa que a nossa peça não está rompendo. Então, podemos calcular a área de aço. Tá? Então, a armadura do tirante, que é a nossa área de aço, nós vamos calcular isso aqui por enquanto. A armadura do tirante, 1 dividido por FYD vezes aí 0,8 de VD sobre μ mais o HD. Então, o nosso AS do tirante vai ser igual a 1 dividido por 50 por 1,15, onde 50 é o nosso ACA 50 pelo coeficiente de segurança, 0,8 de VD, então carga 20 vezes 1,4 dividido por 1, que é o nosso μ que é fixo, vezes o HD, 5 vezes 1,4. Tá? Por que foi utilizado 5 vezes 1,4? Porque 5 vezes 1,4 nós temos o valor de 7. Tá? Então o HD que nós estamos considerando nesse cálculo vale 7. Tá certo? Se eu pegar 20% de 20 vezes 1,4, então eu tenho 20 vezes 1,4, eu tenho 28. 28 kN. Se eu pegar e multiplicar isso para achar os 20%, eu tenho 5,6. Então, o que eu estou comparando? Eu estou comparando 5,6 com 7. Quem é maior?
É o 7. Então, por isso que eu fico com o valor que foi dado lá no enunciado. Porque aquela carga horizontal vezes o coeficiente de segurança é maior do que os 20% da força vertical vezes o coeficiente de segurança. Tá certo? Calculando a área de aço, então a área de aço do nosso tirante deve ser igual a 0,68 centímetros quadrados. Ok? Exercício 2, dimensionar um consolo com esses dados, FCK 25, comprimento 2,5, largura do consolo 15, distância da face do pilar ao ponto de aplicação da carga 35, VK vale 15 toneladas, altura do consolo vale 60. Tá? Percebam que nesse enunciado não foi passada nenhuma carga horizontal. Então, vamos primeiro classificar o consolo. Então, classificando o consolo, eu cheguei no valor de 0,614, que classifico o consolo como um consolo curto. Verificação do cisalhamento. Então, o nosso tal WD vai ser VD-BD menor que 0,18 raiz de 0,81, que é o 0,9 ao quadrado, tá? Só já coloquei direto aqui, mais A sobre D ao quadrado vezes FCD. Então, nossa verificação, eu tenho ali 150, né, transformando para quilonewtons, vezes 1,4, dividido por 15 vezes 57, tem que ser menor do que 0,18 raiz quadrada de 0,81 mais 35,57 ao quadrado, importância aí do parênteses, tá? 2,5 dividido por 1,4, que é o nosso FCD. Então, nosso tal WD aí deu 0,245 e o nosso limite 0,295 kN por centímetro quadrado. Como ficou menor, não rompe. Se não rompe, vamos calcular nossa área de aço. Calculando a nossa área de aço, a armadura do tirante é 1 sobre FYD VD vezes A, 0,9 vezes D, mais 1,2 de HD. Então, 1 dividido por 50 por 1,15, 150 vezes 1,4, que é o VD, multiplicado por 35, distância da face do pilar ao ponto de aplicação da carga, 0,9 vezes 57, mais 1,2 da fórmula. Então, como eu não tenho carga horizontal, eu vou fazer o quê? 20%, aí o 0,2, vezes 1,4, que é o coeficiente de segurança, vezes a carga vertical, então 150. Então, é 1,2 vezes os 20% da carga vertical com coeficiente de segurança. Cheguei numa área de aço de 4,45 centímetros quadrados. Tá? Essa é a armadura do tirante. Exercício 3. Dimensionar um consolo curto com os dados a seguir, sabendo que o mesmo está no limite do cisalhamento. Então, nosso FCK 25, comprimento 2,5, largura do consolo 15, a distância da face do pilar ao ponto de aplicação da carga é 35 e a carga é de 15 toneladas. Classificando o consolo, tá? Com verificação cisalhamento. O consolo classificado nosso, ele já foi colocado no enunciado. Aí, em cima do valor que foi colocado lá, eu vou pegar qual que é o limite que eu tenho que trabalhar. Então, VD por BD menor ou igual a 0,18, raiz quadrada de 0,81 mais AD quadrado vezes FCD. Então, agora eu quero a altura. Eu não tenho altura para isso, mas eu sei que ele está dentro daquele limite de classificação. Então, ó, 150 vezes 1,4 dividido por 15 vezes D menor ou igual a 0,18 raiz quadrada de 0,81, 35D ao quadrado, 2,5 vezes 1,4. Aí, vocês vão ter que isolar isso daí, tá? Porque eu cheguei no valor de aproximadamente 49,75. Tá? No que me gera aí um consolo de aproximadamente 55 centímetros arredondando, tá? Exequível, múltiplos de 5 centímetros, beleza? Pessoal, peguem esse exercício e isolem esse D, tá? Ou na calculadora de vocês, ou apliquem aí, vocês vão chegar numa equação do 4º grau, mas que vocês conseguem simplificar essa equação. Tá? Então, peguem esse exercício e resolvam à mão certinho para vocês chegarem nesse valor de D, tá? É matemática básica. Preciso que vocês, 5º ano de engenharia, consigam isolar esse D, beleza? Por favor, façam daí essa aplicação. A armadura do tirante, então, já identificado lá o nosso valorzinho, do nosso H. Então, temos 1 sobre FYD, 150, aí a nossa carga, vezes o A, 0,9D, esse D é o atualizado, tá? Então, eu arredondei o valor lá do nosso H para 55 e tirei os valores do comprimento e metade da longitudinal. Então, mais 1,2 vezes 1,40250, porque não tinha força horizontal, chegou-se numa S do tirante de 4,77. E por último, eu estou pedindo para vocês determinarem a maior carga VK que pode ser aplicada em um consolo curto, com os dados a seguir, sabendo que o mesmo foi dimensionado com uma área de 2,85.
Outra forma de perguntar, eu tenho um consolo já com essas características, levantei essa armadura na obra, preciso verificar quanto de carga aguenta. Será que preciso reforçar para fazer o consolo ou ele suporta, né? Qual é a carga que vai suportar? FCK 25, comprimento 2,5, largura 15, distância 35 e a altura já é 50. Então, a armadura do tirante. Eu sei quanto tem o nosso tirante, certo? Então eu sei da armadura, vou aplicar a formulinha direta 2,85 para chegar no valor de VK. Chegando no valor de VK de 82,92 kN. Tá? Isso aqui é um cálculo bem direto. Beleza? Fazendo uma verificação do cisalhamento para ver se está tudo certo. Então, tem o tal WD aí de 82,92 vezes 1.4, 15 vezes 47. Então, só para verificar se está passando, deu 0,165 e o nosso resistência de 0,275. Ou seja, o nosso VK máximo podemos aplicar na nosso console de 82,92 por conta daquela armadura, tá? Porque senão o que vai acontecer? Vai romper na armadura, vai ser aquele rompimento por falta de armadura do tirante. No cisalhamento está passando com folga naquela armadura, então o concreto não rompe aqui, certo? Beleza, pessoal? Então esse aqui é o nosso novo conteúdo, tá? Comecei ele e praticamente já concluí, tá certo? Por favor, refaçam esses exercícios e qualquer dúvida vocês me procurem, tá certo? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.